seguinte, a história que eu vou contar agora na sequência é sobre uma travesti que inclusive matou um cliente em Curitiba. Aí o cara me coloca a música de vai descer pra BC. Você imagina como é que fica a minha cabeça enquanto apresentador? Só que é o seguinte, esta mulher passou por uma audiência na justiça. E eu quero voltar, conversar com o Ricardo Vilches. Ricardo primeiro vai fazer um remember dessa história, né, Ricardo? Porque é o seguinte, é importante as pessoas entenderem que pela primeira vez essa mulher trans, Thaís, ela esteve frente a frente a um juiz para poder realmente apresentar a alegação dela para o que aconteceu lá no final do ano de 2021. E o que aconteceu? O que aconteceu é que um homem, o Walter Luiz, foi encontrado morto e ela foi essa é a vítima. E ela é acusada de ter matado ele. Mas qual a relação dos dois? Bom, é o que nós vamos relatar para vocês aí de casa, tintim por tintim na reportagem, mas eu peço para todo mundo um minutinho de atenção para essa reportagem, que ela é bem esclarecedora. A acusada chegou bem antes da audiência começar. Foi o tempo que serviu para uma entrevista, uma tensa entrevista. Vai nas ruas, nas travestis, faz uma matéria, pegando o dia a dia, fazendo um bastidores, um making off. Você que está sendo julgada? Tá, mas várias travestis já passou por isso. Thaís, a mulher trans, é acusada de matar Walter Luiz. Segundo a denúncia do Ministério Público, ela é uma prostituta, ele um cliente. O programa foi no meio da rua, na manjada região da Getúlio Vargas, em Curitiba. Esta imagem mostra Walter indo para o próprio carro. Mais tarde, somente Thaís é vista saindo. No detalhe, um objeto brilhante, que a promotoria acredita ter sido usado como arma do crime. A perícia constatou que Walter foi assassinado com golpes no pescoço. O corpo ficou dentro do carro, no lugar do motorista. No console, a polícia encontrou preservativos. Mais um indicativo de que houve um programa entre os dois. No relatório final, a conclusão foi de que o motivo do crime foi um desacerto no valor do programa. Em mensagens encontradas no celular da mulher trans, a polícia encontrou mais elementos de provas. Thaís confessa que tentou aplicar uma multa na vítima. O termo multa significa golpe, quando a travesti tenta cobrar um valor muito maior do cliente pelo programa, ameaçando divulgar o fato. Walter era gerente de loja, tinha namorada e nunca se relacionou abertamente com outros homens. A mãe dele esteve no fórum para acompanhar a audiência. Ainda hoje, ela acredita numa outra versão para o encontro do filho com a mulher trans. Jamais eu acredito que ele ia atrás de um homem, não. Porque as namoradas dele sempre, como eu disse, moças boas, trabalhadoras, moças lindas. Eu não me conformo. O que o teu filho poderia estar fazendo lá na Getúlio Vargas, que todo mundo conhece, né? Isso, pode ser que ele tenha passado por lá. Talvez porque ele ligou para o meu sobrinho de Cascavel, era 3 horas e 50 minutos. Ele falou que ele já estava indo embora. Pode ser que ele passou nessa rua, foi passando devagarzinho alguma coisa, né? E de repente achou que era uma mulher, não sei. A senhora acredita no quê, então? O que pode ter motivado o assassinato do filho da senhora? Eu creio que de repente esse homem que matou ele, acho que ele chegou perto do carro, abriu a porta, entrou com tudo para dentro, porque eles fazem isso aí. São um tipo de pessoas assim mesmo. Então eu creio que é isso aí que aconteceu. Thaís relutou em falar o que aconteceu naquela noite. Mas eu tô aqui me prontificando mais uma vez para esclarecer os fatos, para falar sobre a minha versão, e Deus sabe do que aconteceu e o que todas as pessoas trans travesti passam nas noites, entendeu? Mas acabou revelando a estratégia de defesa. Eu nunca tive intenção de prejudicar a vida de ninguém. Você matou uma pessoa sem saber? Com certeza. Como assim? Explica pra gente. Pra me defender. Você já viu uma pessoa matar alguém e no outro dia continuar na cidade, continuar vivendo uma vida normal? Não existe isso. Se você matasse alguém, você soubesse, você ia fugir, você ia se esconder, você não ia estar batendo de frente sempre com a justiça. Thaís foi confrontada sobre um fato que marcou a investigação policial. Ainda durante a pandemia, ela se entregou na polícia, mas só depois de ser considerada uma foragida. A polícia já tinha ido até a casa dela e não encontrou ninguém. Ao ser questionada sobre isso,
precisou da ajuda das advogadas para responder. Primeiramente, quando a polícia soltou a primeira notícia, falou: polícia investiga mulher suspeita de matar gerente de vendas. Nem sabia que tratava-se de uma pessoa trans, travesti. Então como que a polícia sabia quem que era? A polícia foi na tua casa e você não estava lá. Já tinha se apresentado antes. Mas eu já tinha me apresentado. Um mês depois. Antes? Não, antes. Acho que você está sabendo de fontes que você não sabe. A entrevista terminou ali e Thaís saiu para o fórum, ainda de porta fechada. A mãe de Walter ficou do lado de fora, com as fotos do filho na mão. As duas agora têm a mesma expectativa: quando a justiça irá marcar o julgamento. Mas a mãe sem o filho e a ré em liberdade. Nós, da defesa, verificamos a necessidade de se realizar uma reprodução simulada dos fatos. E já pedimos isso à douta magistrada para que seja marcada uma data para a realização desta reprodução simulada dos fatos, aonde será demonstrado que Thaís agiu em legítima defesa. Bom, no meio da entrevista, vocês viram aí, você também viu, né, Paulo? A Thaís, ela acaba falando que nós, pessoas trans, sofremos na rua. O que dá a entender ali uma espécie de preconceito ou uma situação de vítima por ser uma pessoa trans. Isso não está sendo levado em consideração, não foi pela polícia e não está sendo levado em consideração pelo Ministério Público. O crime a ser avaliado, que está sendo analisado e julgado, é um crime de homicídio. É um crime que leva em consideração não aquilo que a mãe da vítima acredita ser um assalto, um encontro casual, não. Um desacerto financeiro. Um homem pagou para ter um encontro com uma mulher trans. E durante essa situação, houve um desacerto comercial. O que a polícia mostrou bem, o tal do pedágio. Cobraram um valor e a Thaís quis cobrar um valor mais alto. Brigaram e o Walter acabou pagando com a vida. Resumindo, Paulo, é isso que o Ministério Público vai sustentar. O demais que a gente ouviu nessa entrevista se trata de defesa dos advogados da Thaís. É complicado esse assunto, né, Vilches? E eu fico imaginando, estão pedindo a reconstituição dos fatos, né? Como é que seria feito, nesse caso, a reconstituição dos fatos? Você que é um cara que entende dessas questões criminais, né, desses assuntos. Tem um outro detalhe ainda que é preciso levar em consideração. Os advogados de defesa da Thaís arrolaram como testemunha 2 moradores de rua que foram identificados ali pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, na época do crime, com base em análise de câmeras de segurança, que esses moradores de rua chegaram a roubar alguns pertences que estavam no carro. Porque a Thaís, segundo o Ministério Público, matou e fugiu. Saiu da cena do local do crime. O corpo ficou dentro do carro. Os moradores de rua chegaram lá e chegaram a roubar alguns pertences do carro. Pois bem, esses 2 moradores de rua foram arrolados como testemunhas. Mas na audiência de hoje é óbvio, eles não compareceram porque eles não foram localizados. Tem aí os advogados de defesa da Thaís uma carta na manga. Que carta na manga é essa? Pedir para que o juiz do caso só dê encaminhamento para essa audiência quando essas 2 testemunhas de fato forem encontradas. Só que é aquela coisa, enquanto isso a Thaís é beneficiada, porque incrivelmente, Paulo Gomes, ela está respondendo esse crime em liberdade. Obrigado, Vilches.